Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu vou ler uma reflexão aqui que está no Evangelho de João, capítulo 6. Vou ler o versículo 35, lerei o versículo 43 e em diante aqui também vou ler o versículo 65, que diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Versículo 43, respondeu Jesus: parem de me criticar, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 65, que diz: e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Vou ler o 66 também, que diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Palavra do Senhor no Evangelho de João, palavras de Cristo. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Nós vemos aqui a mensagem do Evangelho, aonde que o homem, ele só vai a Cristo se o Pai o trouxer, se o Pai o guiá-lo, se o Pai atrair, através do Santo Espírito que convence o homem da justiça e da ira vindoura do pecado. No final desse texto, desse versículo, muitos dos discípulos abandonam Jesus diante do sermão e da mensagem que Jesus ensinava. Nesses versículos, onde Jesus fala que Ele é o pão da vida, nesses mesmos textos onde estão estas palavras de Cristo, Jesus disse para a multidão que eles só seguiam Ele por causa do pão, dos pães e dos peixes. Nós vemos também aqui no texto, meus irmãos, meus amigos, que os discípulos de Jesus deixaram de seguir Ele depois desses sermões. Então pode acontecer, meus amigos, de pessoas se tornarem discípulos, se tornarem cristãos, passar de um tempo seguindo a Cristo, mas ao mesmo tempo nunca foram atraídos pelo Pai. O Pai não levou eles, não atraiu, não trouxe eles. É possível, sim. É possível pessoas se dizerem cristãos. É possível pessoas frequentarem um templo e nunca ter sido atraído pelo Espírito de Deus, nunca ter sido atraído pelo Pai. Porque o primeiro passo para a conversão, para a regeneração e o novo nascimento vem de um trabalhar do Pai, do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Jesus disse que todo aquele que o Pai me der, ele virá a mim. E quem vier a mim, Cristo jamais o rejeitará, jamais o lançará fora, porque ele veio enviado pelo Pai. O Pai o atraiu e Cristo o acolheu. Nós vemos no versículo 43 que Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ninguém tem condições
de verdadeiramente ir a Cristo, por causa do nosso pecado, por causa da natureza e da queda, o homem se tornou incapaz de dizer sim para Cristo, a não ser que ele seja atraído pelo Pai, como diz o versículo aqui. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. A maior prova é essa, que Jesus tinha discípulos que nunca foram atraídos pelo Pai. O Pai nunca atraiu ele. O Evangelho verdadeiramente não trouxe nenhum tipo de mudança para esses discípulos. Aqui não era um povo que seguia Jesus. O texto diz no versículo 66 que eram discípulos que deixaram de seguir. Não foram poucos. A Bíblia diz que daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram-se atrás e deixaram de segui-lo. O Evangelho é o poder de Deus que transforma de verdade. Nós não podemos fazer isso com a nossa própria capacidade. Não podemos até dizer que somos discípulos de Jesus, da boca para fora. Mas se o Pai, se o Espírito de Deus não tiver feito essa transformação, essa questão de dizer que somos discípulos de Jesus pode ser da boca para fora. Da boca para fora. Muitas das vezes, seguir a Cristo por causa de pães e peixe, se tornarem discípulos por causa do pão e do peixe, é uma coisa muito séria. É muito sério. Nem todo crente é crente nascido de novo. Nem todos que se dizem discípulos de Cristo verdadeiramente foram atraídos pelo Pai, verdadeiramente são discípulos de Cristo. A maior prova é que um dia eles vão deixar de seguir a Cristo. E alguém pode deixar de seguir a Cristo ou voltar atrás, mesmo estando dentro do templo. Não precisa sair do templo, não precisa sair da igreja. Alguém pode deixar de ser discípulo de Cristo achando que é e confessando que é, sem sair do templo. Alguém pode voltar atrás e deixar de segui-lo estando dentro de um templo. Isso é muito sério, meus irmãos e meus amigos. O Evangelho tem sido banalizado. O Evangelho tem sido escandalizado por pessoas que se dizem discípulos e que ainda estão nos templos. Por pessoas que voltaram atrás e ainda estão nos templos. Por pessoas que deixaram de segui-lo e ainda estão no templo, dizendo que são discípulos de Jesus. Mas, na verdade, o verdadeiro discípulo, ele é atraído pelo próprio Pai. E ele vai dizer o que Simão Pedro disse: para onde iremos, Senhor? Para quem iremos, se só tu tens palavras de vida? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus, mas para ele crer, esse sentido de que Pedro falou, nós cremos, é porque primeiro o Pai atraiu, o Pai levou, o Pai colocou essa fé de crer, que é um dom do Pai, é o dom de Deus. O texto diz aqui, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. Então Pedro só creu que Cristo tem palavras de vida e seguiu o caminho porque o Pai o atraiu. O Pai trouxe ele. Por isso, Pedro creu e os seus discípulos. Jesus continua falando aqui, todavia um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de o atraí-lo. Judas Iscariote se dizia discípulo, continuou na comunidade, continuou seguindo a Cristo. Porém, lá na frente traiu Cristo. Ou seja, é um discípulo
que continuou seguindo a Cristo, vamos dizer nos dias de hoje, os discípulos que ainda continuam no templo, mas não são discípulos, voltaram-se atrás. E às vezes está seguindo dentro de um templo e traindo Jesus. Isso é muito sério. Por isso Pedro disse, duro é essa palavra, esse sermão, mas são palavras de vida. Não são palavras que eu tenho que ouvir palavras de conforto, mas é palavras que todos nós precisamos de ouvir. Não é o que nós queremos ouvir, é o que precisamos ouvir. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus a cada dia e que o seu Espírito a cada dia venha trabalhando em nossos corações. Que possamos ser discípulos de verdade. Que possamos nunca voltar atrás ou deixar de seguir a Cristo, mesmo estando dentro de um templo. Deus abençoe, em nome de Jesus.